Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 19º episódio do WOcast, o podcast do grupo WorkOffice. Somos um grupo de empresas de tecnologia que oferecem automação e facilidade na rotina das pessoas por meio da inovação e tecnologia. Estamos na temporada Conecta Síndico, onde trazemos síndicos profissionais e empresas do mercado condominial que oferecem soluções para facilitar o dia a dia, assim como a PRG Software faz há mais de 30 anos. E hoje o nosso tema é implantação de condomínios. Hoje vamos falar sobre um momento decisivo na vida de qualquer condomínio, o nascimento dele. O que acontece depois que a construtora entrega as chaves? O que precisa ser feito? O que não pode ser esquecido e quais são os maiores desafios nesse início? Para isso, estamos aqui com Gustavo Barco, Gustavo Rosendo e Walter Pérez. Sejam muito bem-vindos, agradeço muito a presença de vocês. Principalmente do Gustavo Barco e do Gustavo Rosendo, que vieram de São Paulo, né? Não desmerecendo o Walter Pérez, que é uma referência aqui em Santos, né, Walter? É de casa. Mas é mais perto. Então, na chuva, né, nessa conturbação toda que é a vida do síndico, ainda teve o tempo de participar aqui do nosso podcast em Santos. Muito obrigado pela presença de vocês. Antes da gente iniciar falando sobre a implantação do condomínio e como isso é muito importante para a vida de todos nós, eu gostaria que vocês se apresentassem. Então, pode começar a partir do Gustavo Barco e em diante. Certo. Obrigado, Matheus, pelo convite. Para a gente é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gustavo Barco, eu sou síndico profissional, como o Matheus falou, lá em São Paulo. Atuo na área há mais ou menos 4 anos e trabalho junto com o Gustavo Rosendo. Isso. Sou Gustavo Rosendo, síndico profissional, já vai fazer uns 6 anos nessa caminhada. Trouxe ele para trabalhar comigo e a gente está aí agradecendo, Matheus, o convite, né? A gente desceu a serra para estar aqui nessa cidade que é incrível. A gente está sendo quase mordido pelo bichinho de vir morar em Santos, hein? Porque Para falar, já morei aqui. Eu vou te falar que todo episódio de podcast vem alguém de São Paulo, né? Que a gente está nesse Conecta Síndico, São Paulo, Grande São Paulo e Santos, Baixada Santista. E sempre que vem alguma pessoa de São Paulo, fala que está pensando em vir para Santos, porque é uma cidade muito gostosa, né, Walter? Com certeza. Sou Walter Pérez, sou síndico profissional. Estou há 13 anos aí no mercado e como, não sei se aconteceu com vocês, mas a gente sempre começa no condomínio onde a gente mora, né? Verdade. E isso está acontecendo no meu condomínio agora, né? Essa revolução de troca de síndico, não sei o que, e sempre tem algum morador que fala assim, eu quero ser síndico, achando que é mó fácil, é mó tranquilo. Toma cuidado, pensa bem. Eu nem frequentava assembleias, né? Até que alguém chegou e falou assim, o síndico renunciou e você tem um perfil. E aí me colocaram lá, e aí entra naquele negócio, a gente é picado pelo bichinho da sindicatura. Olha o bichinho da sindicatura que me picou. E a gente está aí 13 anos aí nessa luta, e eu falo que a gente aprende todo dia, né? E eu agradeço o convite, é um prazer. Eu falo assim, chamou para falar de condomínio, eu tô dentro. Bom, muito obrigado. E como é que vocês entraram no mercado condominial? O Walter já explicou, né? Já explicou, mas sucintamente como é que vocês entraram no mercado condominial? Numa profissão que não é regulamentada ainda, numa profissão que há muito pouco tempo se ouve falar com frequência. Então, a gente pergunta sempre porque não é uma faculdade que você faz. Então, é uma curiosidade interessante para os nossos ouvintes. Como o Walter falou, eu também comecei como síndico morador. Era do conselho, renunciei, o síndico não estava indo bem, e aí me falaram, não, Gustavo, você tem que voltar, precisamos. Eu parei de participar de reunião, de assembleia, de tudo, e eu falei, bom, então vamos lá, vamos topar esse desafio, porque acho que nenhuma criança sonha em ser síndico quando crescer, né? Não, quando crescer eu quero ser síndico. Quer ser bombeiro, policial. Até porque sempre fala, né? Isso aí nem para síndico serve. Então tem essa. Não, o cara não vai ganhar nem para síndico do prédio nunca mais. Então, eles colocam a nossa profissão, por mais que não esteja regulamentada, é uma profissão, em segundo plano, né? De forma até depreciativa em certos momentos. E aí comecei como síndico morador. Durante a pandemia percebi que o ambiente corporativo já não estava mais fazendo sentido para mim. Eu falei, bom, agora eu vou fazer só isso da vida mesmo. E quando nós nos conhecemos, e aquela troca de experiência, de saber o que você faz a vida, tal, não sei o que, ele comentou, né? Eu fui pesquisar o que era a sindicatura profissional. E aí no dia a dia eu fui conhecendo, eu era da área de comunicação social, publicidade e propaganda, marketing, gestão de recursos humanos, eu fiz bastante coisa. E aí eu fui procurar saber o que era, né? Teve uma época que eu acabei indo acompanhar ele nas visitas de condomínio, assembleia, ver como que era esse mundo, e acabei me apaixonando. Legal. E aí eu entrei.
Quem sabe daqui a uns anos a gente escute as crianças falarem, eu quero ser síndico quando crescer, né? Porque quando eu acho que eu sou o mais novo aqui da mesa, né? Eu já nunca escutei isso, imagino. Quanto mais para trás a gente vai, que poucos condomínios existiam, então ninguém falava, o pessoal fala, quero ser astronauta, quero ser, sei lá, veterinário, médico, né, veterinário. Policial, bombeiro. Mas é muito bom ver que o nosso mercado está em expansão e a gente percebe que de 5 anos para cá, principalmente depois da pandemia, deu uma acelerada muito grande e as pessoas, no geral, começaram a entender que o mercado é muito pujante, o mercado é muito grande e que gira muito dinheiro. E é legal, desculpa te cortar, Matheus, porque assim, tu falou assim, eu sou o mais novo da mesa, eu sou o mais velho, eu sou o mais velho. E eu acho bacana, eu já falei isso outro dia, que quando a gente vê pessoas mais jovens, na verdade, migrando para essa área, cada vez mais existem mais jovens migrando para essa área. Então, se eu olho para frente e vejo o meu caminho daqui a, no máximo, 15, 20 anos, vocês olham para frente, olhando daqui a mais 40, né? Então, é bacana isso. O que vem por aí, né? Você vai ter tempo para se especializar ainda cada vez mais. Bom, entrando na nossa pauta do nosso episódio, eu queria perguntar para vocês qual que é a importância da implantação de um condomínio, né? Explicar o que é a implantação de um condomínio, porque às vezes até internamente aqui a gente trabalha mais com sistema, atendimento para administradoras, alguns condomínios diretamente também, mas é mais na parte de dúvida de sistema. Então as pessoas muitas vezes não têm noção do que é no dia a dia um condomínio. E aí quando a gente falou, esse tema do podcast hoje é implantação de condomínio, eu falei, mas o que é implantação de condomínio? O que é? Implantação? Como assim? Aí eu falei, não, implantação de condomínio é quando a construtora entrega um condomínio, então você vai implantar um condomínio, né? Eu meio que já falei, que eu também falo muito, tá? Eu estava quieto ali, mas eu falo bastante. Então eu queria que vocês falassem um pouco, e deixo aberto para a gente debater, o que é a implantação do condomínio e qual que é a importância, né? E aí a gente já pode elencar aí quais são as obrigações, quais são as necessidades, dificuldades. O que eu tenho para o nosso dia a dia que a implantação de condomínio é o momento mais importante, talvez, da vida das pessoas, o momento que a gente está lidando com o sonho delas, né? Porque geralmente são pessoas, pelo menos no perfil de condomínio que a gente pega, são pessoas que talvez nunca tenham morado em condomínio e assim que implanta, é a primeira vez que ele está chegando lá, né? E aí você lidar com o sonho da pessoa, né? De uma família. Aí no caso você está falando de CDHU, alguma coisa assim? Também. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. É você muito lidar com o sonho daquela pessoa. Né? Então ter tato, ter cuidado, saber o momento de passar um procedimento, explicar como funciona, porque eles chegam cruz, né? Uhum. Assim como o condomínio. O Gustavo costuma sempre falar, né? Que o condomínio, numa implantação, ele é um bebê. É um bebê. É um bebê. Você tem que cuidar, tem que ensinar a andar, porque sozinho não vai. Por isso a figura do síndico com experiência em implantação para conseguir tocar esse. E a construtora ela constrói a edificação, não o condomínio, né? É muito bem lembrado. É uma frase que eu acho que a gente vai levar, né? A construtora ela constrói a edificação, concreto armado e bloco. E a gente faz aquilo ter vida, né? Porque eu acho que no momento da AGI, que é uma sigla que nós inventamos, Assembleia Geral de Instalação que não existe, é uma AGO, e a partir da AGI nasceu, foi o parto. E aí a gente tem que cuidar. Aquele bebê que não sabe andar, não sabe falar, não sabe reclamar das dores, a gente descobrir tudo juntos, o síndico tem que ter muita experiência, porque invariavelmente ele é engolido. Se ele não consegue, se ele não tem experiência para implantação, ele é engolido. Eu falo assim, eu fiz 5 implantações, né? Inclusive no maior que eu estou lá desde a implantação 2021. E é importante, na verdade, na implantação, que você tenha um bom entrosamento com a construtora. Porque a construtora é que vai cobrir algumas coisas, e nessa parte, a Engie Plus, na verdade, aqui em Santos, pelo menos na implantação que eu fiz, me deu todo o suporte, ajudou bastante e entregou também o condomínio, porque assim, existe uma expectativa, como eles falaram do sonho, existe uma expectativa de quem está indo morar, mesmo que não seja o primeiro imóvel, a pessoa comprou um imóvel novo, ela está migrando de um imóvel de um nível para um outro nível, né? Ela está evoluindo, então ela cria aquela expectativa. Então você lidar com essa expectativa, lidar com as obras. E aí, o meu condomínio mais antigo,
eu vou completar 10 anos, eu peguei depois de 1 ano de uma implantação. Pegaram um síndico morador para fazer uma implantação de um condomínio com 516 unidades. Meu Deus. Então, na verdade, quando eu peguei ele, tudo que a gente tinha é problema. Para nós, como síndicos, quando a gente vem depois, pegar uma casa, uma terra arrasada, é bom, como profissional, entre aspas. Porque qualquer coisa que você fizer de melhoria, aquilo vai aparecer e você vai só evoluindo. Porém, eu tive uma reunião hoje com uma moradora lá no Maiorca. Então, quando ela falou assim, vamos no salão de festa, e nós sentamos ali no salão de festas para conversar, e quando você olha aquilo, depois de 5 anos, ainda está tudo novinho, tudo organizado, aquilo, na verdade, também te dá um orgulho, né, de você ter feito aquela implantação. Então, como eles falaram, essa implantação de você realmente começar a fazer o beabá, né? É como se uma criança falou aí de uma gestão, o recém-nascido, uma gestação. Então, você criar aquilo ali, criar processos, criar procedimentos e você ir caminhando com aquilo é muito... Eu gostei muito da analogia que o Gustavo fez de ser uma gestação, né, que você falou, e nascer o bebê. Só que tem uma diferença muito grande da gestação, né, de um ser humano. É que o ser humano, quando nasce, tem um pai e uma mãe, né? Um condomínio de 500 unidades tem 500 pais e mães, né? Desesperados. Aí você tem a questão da expectativa, né? Da expectativa, do sonho. E são 500 sonhos diferentes. 500, às vezes mais, né? Porque muitos casais. Aí são 1000 sonhos diferentes e pensam de maneiras diferentes. E aí foi muito legal que o Walter ele falou do salão de festas 5 anos depois que reformou. Ainda tem o brilho no olho, né? Seu olho brilhou, Walter, quando você falou do orgulho de fazer a coisa acontecer. Isso é muito bom, porque tem muito síndico que trabalha por grana, vamos ser bem sinceros. Ok, ninguém trabalha por prazer, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Mas é isso que nos bichinhos da sindicatura ficar orgulhoso em realizar. Porque quando você pega uma terra arrasada, você fala, putz, entreguei isso aqui, olha que legal, cara. Gustavo, eu digo que assim, muito mais do que a gente conquistar um condomínio, é legal a gente manter o que a gente conquista, né? Então, sem querer fugir um pouco da pauta da implantação. Aqui é livre. Né? Da pauta da implantação, mas a gente manter aquilo. E eu falo, eu sou... Às vezes, quando eu estou em algum condomínio que a coisa não está andando muito bem, eu até falo, às vezes converso com o conselho, eu falo assim, não é possível. Eu estou num condomínio que eu vou fazer 10 anos, eu sou o segundo síndico, aqui vocês já passaram por 7, 8. O problema está comigo? Né? Será que sou eu o problema? Ou essa expectativa, esse jeito de fazer. Quando entramos num condomínio em implantação, uma dificuldade muito grande nossa são as obras. Então, quando a pessoa não quer dar a documentação, reclama quando a gente quer cumprir a regra, a gente botou lá, NBR 16280, o cara não quer fazer um projeto, não, vou fazer não sei o que, é só RT. Não é só RT, a norma não dispensa projeto, você precisa de um memorial descritivo. Então, a gente sofre muito isso no acompanhamento. Apesar que eu tive um condomínio que eu fiquei 9 meses. O cara que queria entrar no meu lugar esperou só passar as obras. Quando passou as obras, ele fez de tudo para me derrubar. Que é muito problema no início, né? Com certeza, elevador que para. É muita poeira, muita obra, muito... Mas eu acho que assim, Walter, eu acho que acontece muito do cara pegar a gente pega muito reimplantação, que você falou. Você pegou um condomínio há muito tempo atrás que tinha 1 ano, né? Em São Paulo a gente pega muito condomínio de reimplantação e a gente até fala esse termo. Por quê? Porque o cara que implantou a primeira vez, não é que ele não soube fazer. Às vezes ele não conseguiu, não casou, não tem experiência. Condomínio tem alma, eu penso isso. Condomínio tem alma porque cada um é muito diferente um do outro e a gente não casa com a expectativa das pessoas, tá tudo certo. E quando a gente pega uma reimplantação e tem esse trabalho, o cara, tudo bem, ele fez de tudo para te tirar, para assumir, mas será que ele conseguiu dar conta depois? Talvez não, ou talvez sim. Gostei dessa, vou adotar isso, achei interessante essa coisa da reimplantação, nunca tinha pensado nesse... É muito engraçado, ontem a gente participou, a gente estava falando no off, ontem a gente participou de uma entrevista, uma reentrevista, né, uma segunda entrevista de um condomínio que a gente não ganhou em setembro do ano passado. Chamaram a gente, não, o síndico que entrou ficou aqui 4 meses e não está dando conta, nem aparece e tal. Eu falei, então, estamos aqui à disposição, vamos lá, a gente consegue.
eu participo, tu falou disso, eu participei, a moça falou assim, você já participou aqui o ano passado? Eu falei assim, não lembro. Eu falei para ela assim, não, a gente fez a mesma conversa online e tal, não sei o quê. Eu falei, espero que agora dê certo. E aí a gente cai naquilo, porque muitas vezes as pessoas escolhem preço, né? Agora, é uma prática de mercado, quando você vai fazer a implantação, a construtora já fazer uma indicação para a assembleia, né, de um síndico, ou não? Pelo menos aqui em Santos eu vejo isso, né? Isso tem acontecido, mas eu particularmente não acho interessante para o condomínio. Então, por exemplo, no Maiorca nós fomos em 4 síndicos concorrer e eu acabei sendo eleito. Mas tem vários condomínios hoje que a construtora já indica um. Eu tenho esse condomínio que eu concorri, eu fiz a apresentação ontem, na verdade, a assembleia dia 5. Foi dia 5, né? Esse condomínio que eu fiz a apresentação, a construtora indicou uma pessoa, essa pessoa não ficou nem um ano no cargo, porque começa para os moradores, aquela pessoa é aliada da construtora. Então isso não é legal, não é bacana. Então, conclusão, ela caiu, não ficou um ano, aí assume uma moradora, ficou 6 meses, caiu de novo. Ou seja, o prédio tem 3 anos, se eu não me engano, e se muito tem 3 anos, já passaram 3 síndicos. Né? Agora é outra GO para eleger um síndico, já passaram 3 síndicos. Então é complicado. Eu acho salutar, inclusive para a construtora, para ela ficar isenta, que ela leve, mesmo que ela leve. Quando eu fui síndico do 044, a Gafisa fez várias entrevistas com várias pessoas. Escolheu 2. Levou 2 lá, os 2 se apresentaram, eu acabei sendo escolhido. Fiquei 3 anos. Quando eu saí, quem concorreu comigo acabou entrando. Né? Então, é muito mais interessante, muito mais isento por conta da construtora, botar 3, 4 síndicos para concorrer e que seja 2, né? Mas você direcionar para um, a vida daquela pessoa que está entrando é muito mais difícil. É muito difícil, é quase impossível, Walter. Desculpa cortar, Matheus, mas graças a Deus as concorrências que a gente tem participado em São Paulo, da Plano e Plano, etc., eles estão indicando 3 candidatos. Assim, se os moradores quiserem indicar, os futuros, né, moradores estão indicando, patrimônio de afetação indica, antes da coisa já faz entrevista aí com o patrimônio de afetação para ficar isento, é melhor para nós. Aí, Gustavo, eu falo para tu assim, eu concorri em 3 implantações, as 3 eu ganhei, né? Porque assim, das 3 que eu ganhei, uma eu fiquei 2 mandatos, uma eu tô, que nem a do Maiorca, que eu tô desde o começo, e uma faz que eu fiquei os 7 meses, né? Os 9 meses. Então, na verdade, assim, é importante ter, até para os moradores, perceber lá, falar assim, ó, a construtora está sendo isenta. Tudo bem, ela está apresentando 4 pessoas. Eu fui entrevistado pela Gafisa e coloquei a Gafisa na justiça porque ela não estava atendendo a garantia. Agora, se a construtora te indica, como você chega para a construtora e fala assim, isso aqui está errado, chama um advogado e bota uma ação sobre a construtora? Se você já está pensando na próxima implantação que você vai fazer. São Paulo, parece que com o tempo as construtoras foram entendendo que se eles colocam alguém indicado, que foi o que você falou, Walter, ela meio que fica responsabilizada por qualquer coisa que aconteça com aquele síndico que acabou entrando. Então, passou um tempo, a gente começou a perceber, até o Gustavo comentou, que eles estão colocando mais pessoas para concorrer, porque você dá a opção da escolha para quem de fato vai morar ali, né? O que é super importante. E o que você falou da questão de entrar com ação, porque aconteceu tal coisa. Os moradores, quando tem um síndico que está assumindo um condomínio, eles entendem que aquele síndico ele é conivente com as coisas que a construtora acabam fazendo. E longe disso. Aí eu posso falar, né, com orgulho, a gente bate muito em construtora. Bate muito em construtora. Assim, como eu falei no começo, lidar com o sonho das pessoas e com a expectativa delas é uma baita de uma responsabilidade. Difícil. E quando você está com a responsabilidade de algo que está acontecendo no condomínio e o morador cobra, são 500, vou dar um exemplo, são 500 pessoas cobrando uma coisa sua e você não toma uma atitude com a construtora,
Quem fica mal depois é você. Então, tu vê, com 3 anos que eu fiquei no condomínio, 2 mandatos, um de 1 ano e um de 2, no meio do caminho eu já chamei eu via que a construtora, a gente abria a chamada, ela vinha, olha e não faz, vem, olha e não faz. Um morador que era advogado, eu pedi para ele, eu falei, eu queria um perito que viesse aqui fazer um laudo, mas que servisse depois para judicializar. Não uma pessoa qualquer que depois você não serve. Ele me indicou uma pessoa que era perito já judicial, ele veio, fez o laudo, com esse laudo mostramos na Assembleia, estamos com isso, enviamos para a construtora. A construtora veio, olhou, vou fazer, e não fez, se amarrou até que a gente entrou na justiça. Esperou passar o tempo de... Você tem essa tranquilidade de não estar amarrado. Não que tenha alguma questão de amarração, mas você fica naquela, né? Eu devo um favor. Tipo isso, né? E falando de expectativa, né? Nessa assembleia de implantação, não da reimplantação, porque a reimplantação a pessoa já foi numa pelo menos. Essa de implantação, que nem vocês falaram, muita gente está no sonho da casa própria, nunca morou em condomínio, nem sabe o que é morar em condomínio, que eu acho que é até mais difícil nesse caso, né? Porque você tem que dar coesão para aquilo tudo. A expectativa daquele morador que entra naquela sala de assembleia e vê aquele monte de gente enfileirada, a cadeira olhando para lá, uma mesa na frente. Acredito eu, né, não sei, né, que a primeira expectativa seja assim, eu quero saber quanto que vai ficar o condomínio. Porque ele já vem com não vai passar de o X resto, reais. Tanto faz. Eu tenho parece que as pessoas eu quero saber quanto que eu vou pagar. O resto, se estiver funcionando, tá bom. Se não tiver, eu vou culpar o síndico. Essa mesma expectativa que as pessoas têm quando sentam é diferente? Qual que é a experiência de vocês nisso? Aproveita, vai falar do Minha Casa Minha Vida, tu já... Cara, é exatamente isso. Quanto que eu vou pagar de condomínio? É a única coisa que eles querem saber. É a única. E ele já vem com aquela ideia do corretor, né? O que vendeu o imóvel. Não, fica tranquilo, compra esse apartamento aqui, porque o condomínio não vai passar de R$250. Mas tudo bem, pode ser que a cota condominial não passe de R$250. Mas aí tem um rateio das áreas comuns. Água, energia, gás, fundo de reserva, fundo de obra. Uma dificuldade que a gente enfrenta é assim, a construtora entregar a chave antes da assembleia de implantação. Porque assim, tu comprou um imóvel, a construtora te entregou a chave, nem fez a assembleia, tu já está tocando a tua obra. Aí não dá. Aí, assume o Gustavo de síndico. Chega lá na tua obra, tem um monte de coisa irregular. Mas quem aprovou a obra foi a própria construtora. Eu tenho um condomínio que a gente entende como alteração de fachada, aquela situação de você tirar a esquadria da porta da sacada e abrir a parede. Integrar a sala com a varanda? Não é o fato só de integrar. Integrar, beleza, mas ele abre a parede. Quando ele abre a parede, do lado de fora... Fica um vão maior, então você entende. Só que é o seguinte, a própria construtora fez isso para vários apartamentos. Aí como você vai discutir isso? Não tem como. Só que ele já fez isso antes de entregar o condomínio. Então a gente tem tido, assim, eu tenho percebido algumas entregas de condomínio. Eu não peguei, mas eu vejo amigos meus fazendo implantação, onde ele já entregou a chave. Sem a GI. Sem a GI, entregou a chave. E começa a obra feita. E já começou a fazer a obra. Então, como é que você assume o condomínio e vai chegar lá querer implantar alguma coisa? Como é que faz, né, nesse caso, o que é certo, o que não é certo? Como é que se define isso? Quem vai pagar isso é o morador, é a construtora? O correto, na verdade, Matheus, era o seguinte. A construtora deveria entregar a chave só após a GI. Fez a GI, entrega a chave. Entregou a chave, qual vai ser o próximo procedimento? O próximo procedimento, você vai fazer a sua obra, você vai entregar para o síndico, o Gustavo está fazendo lá a implantação, você vai entregar para ele toda a documentação que a norma exige. Igual, se você quiser fazer uma obra aqui no teu escritório hoje, é isso que você tem que fazer. Por que na implantação é diferente? Não, ela não é diferente. Né? Então, o síndico tem como fiscalizar e organizar melhor essa situação. Elevador, uso de elevador, se o cara está usando elevador de serviço, se não está... Qual é o elevador de serviço? Qual é o elevador de serviço? Ele ainda está embalado. Então, como que você vai cuidar do patrimônio se já tem obra sendo feita e tu não sabe nem se tem gente subindo com caixa de
Ainda mais hoje, que os pisos não tem mais aquele piso 20 por 30, né? É tudo 1 por 1,20. Então, na verdade, o cara com esse peso todo dentro de um elevador social, muitas vezes. Ou seja, virou um caos, né? Vira. E você comentou, e sabe que eu fiquei sabendo de recentemente acontecer isso num condomínio aqui, e eu não tinha me ligado nessa situação, né? Eu sei que a construtora entregou as chaves só um mês depois, mais de um mês depois é que fez a AG. Aí já começa com um problema, né? Então, porque você já tem situações que nem essa, que você pode ter mudado a fachada, e como é que você resolve a partir desse momento? Refaz toda a tua obra, porque não vai dar para continuar. Não, teoricamente não era um condomínio, porque não está instituído, não é condomínio. Então era uma obra, a construtora era dona de toda a edificação e ela passou aquela unidade autônoma, não é uma unidade autônoma ainda, é uma unidade dela que ela passou para outro. E o outro já está tocando. Quando vem a AGI e é instituído o condomínio, que está registrado no cartório de imóveis, inclusive, que está instituído o condomínio, passa a valer regras que não foram aplicadas naquele caso até então. Cara, como é que vira? Vira um imbróglio, de verdade. E eu acho que fala assim, se a construtora chega para mim e fala, Gustavo, tá aqui um condomínio, eu vou entregar a chave, a AG é daqui a um mês. Fala, muito obrigado, pode ficar, eu não pego porque é bucha. Ou seja, condômino, que não é condômino ainda, Não é ainda. Pessoa, ser humano, que receber as chaves antes de uma assembleia, da primeira assembleia, toma cuidado e tenta descobrir o que você pode fazer de fato ou não, para depois não ter transtornos depois de uma assembleia, porque a lei muda, né, inclusive, né, porque você passa a constituir um condomínio, não é isso? Pelo menos é isso que eu estou aprendendo aqui com você. De acordo com a lei de 64, né, a lei de condomínios, a lei de 64 e o Código Civil, porque ali você instituiu de fato, o condomínio passa a ter... ser um condomínio, né? O domínio comum de várias pessoas. Até então é de uma só. E ela faz o que ela quiser, a construtora faz o que ela quiser. Eu não vou muito longe. Eu peguei um condomínio que a construtora ela quis dar liberdade. Achei legal, porém é problemático. Ela quis dar liberdade dos moradores discutirem a convenção. Então ela fez a GI e os moradores foram discutir a convenção depois. Aí, nesse problema, nessa demora, nós ficamos quase 6 meses ou 7 meses sem CNPJ. Porque não tem convenção. Porque não tem convenção. Não tem livro 3 registrado. Não tem. Entre aspas, ainda não é um condomínio. Não. E a Sabesp ficou cobrando como obra. Industrial. Industrial. Fica cobrando como obra. Eu ia lá na Sabesp e falava assim, já está aqui, já é... Você quer um CNPJ? Põe o meu CNPJ. Não pode. Precisa do CNPJ do condomínio. E consumo de água que você pagaria 6, 7 mil, vinha 29, 30. Será que não tem como acelerar essa retirada do CNPJ? E você comentando isso me lembrou, porque como a gente faz seguro, né? Aqui na PRG Corretora a gente faz seguro para condomínios principalmente, sempre que o prédio é implantado, ele não tem CNPJ. E muitas vezes demora meses, anos, dependendo da cidade. E aí a gente consegue fazer o seguro no CNPJ ou da administradora, ou da construtora, ou então do síndico profissional. E não tem problema nenhum, porque funciona da mesma forma. Outros serviços não, né? Pelo jeito, né? A Sabesp. Então, enquanto isso, eu passei esse tempo, continua cobrando como... Para ter uma ideia, a gente, entre aspas, quando contrata uma empresa de portaria e limpeza, a gente não tem contrato. Eles estão trabalhando meio que na camaradagem. Não tem mesmo, né? não tem contrato. Não tem um contrato. Contrato de gaveta. Porque assim, tu não vai assinar um contrato de 50, 60 mil no teu CNPJ. Não. Seguro a gente faz, né? A gente acaba tendo que fazer, às vezes, no nosso CPF, né, Walter? Sim. Só o elevador que já vem com contrato, porque a construtora já assinou um contrato na hora da instalação. Também tenho visto algumas construtoras já entregarem com a empresa, por exemplo, de segurança, né? A terceirizada. Isso também facilitou. Sim, mas a partir do dia que ela fez a assembleia de instalação e saiu, aí sobra pra gente aí, né, Gustavo? E às vezes é uma empresa que não é muito boa. Eu ia comentar isso agora. Às vezes você herdar uma empresa terceirizada... Fica no seu barco, né? Que ela não... Você herdar uma terceirizada que a gente tá em São Paulo e conhece muito a terceirizada, que não presta um bom serviço, é você ter que lidar ali equilibrando pratos. Porque... Que não foi a sua escolha, mas a responsabilidade é sua. Né?
E às Não vezes foi a para sua você escolha. trocar, você tem uma multa altíssima, e você Multa tem que esperar. altíssima, e é avisar morador, é ver o que é possível fazer, consultar sempre um advogado, questão jurídica para saber até onde você pode ir. E tem algumas coisas que você não tem nem como esperar sair CNPJ, né? Que nem seguro. Se dá um problema, Não tem como não ter. é lei, e além de ser lei, se dá um problema, a bucha é muito maior. A questão do CNPJ, até para quem... o meu condomínio não tem CNPJ. Se você é morador, condomínio que não... Muitas vezes o CNPJ não sai e, na maioria das vezes, é por culpa da construtora, tá? Não é porque ela está agindo de má fé, é porque ela tem muitos condomínios para implantar e tem vários documentos que precisam ir e voltar do cartório de imóveis e precisam ser avaliados pelo jurídico. Se a construtora faz esses passos antes, o CNPJ sai em 2 dias. Sim. Dá para fazer, tá? Se tiver o livro 3 bonitinho, o livro 2, a ata da Assembleia Geral de Instalação. Então, se você tiver todos esses passos seguidos, quando você pegar as chaves, você não vai ter que pagar uma conta de água fator industrial, no coeficiente industrial. Você vai pagar menos, você vai pagar o que é justo, que é residencial. Eu estou com um condomínio agora que vai fazer 2 anos e eu consegui mudar a tarifação, mas ainda está no CNPJ da construtora por conta desses problemas de CNPJ. E você tem alguns, estou falando isso por causa, em conhecimento de causa, né? Você tem algumas situações que fazer seguro pelo CNPJ que não do condomínio, tem uma cobertura em específico que não cobre. E que eu saiba, é só uma seguradora que aceita fazer. Que é alagamento, inundação, alagamento do subsolo, enfim. A única forma de você ter essa contratação, essa cobertura numa contratação em outro CNPJ é se ela for uma cobertura ampla, Sim. o que também eleva o custo do condomínio. Só que aí você vai pensar, bom, enquanto não sair o CNPJ, que não é minha culpa, eu vou ratear o maior, porque vai ter essa cobertura. Principalmente aqui em Santos, que costuma alagar, bastante costuma alagar, né? Então, e as pessoas às vezes falam, poxa, mas por que tudo isso e tal? Só que não sabe a responsabilidade, né? De responsabilidade de síndico também as pessoas não sabem muito, né? Agora, qual que... Eu queria que vocês falassem um pouquinho da responsabilidade do condômino, morador, e do síndico, no início do condomínio. Então, quais são as atribuições do síndico? Ou seja, quais são os primeiros passos? O que vocês têm que fazer? Primeira coisa, não é tirar o CNPJ, a gente já sabe que não cabe a vocês. E o morador, o que eles têm que fazer? Eles têm que ficar só olhando? Eles têm que ficar só criticando? O que eles têm que fazer? Assim, num linguajar bem leigo, né, para que as pessoas consigam entender. Eu sempre digo, e só voltando um pedaço no Gustavo aqui, e por isso que eu falo dos jovens, é legal quando um cara jovem fala assim, o livro 1, livro 2, livro 3, né, o cara sabe do que está falando, né, e muitas vezes o morador acha que sabe também, porque ele só vê o trivial ali, por onde passa, ele sai da casa dele, pega o elevador e tal, ele só vê aquilo, ele acha que o condomínio é só aquilo. Então, na verdade, assim, é importante que o pessoal entenda que a única função que existe no Código Civil brasileiro é a do síndico, a obrigação. Não existe, eu sou engenheiro da computação, não existe um engenheiro lá, uma obrigação que o engenheiro tenha lá no Código Civil. O médico, não existe. Tem lá o CRM, né? Tem o CREFITO lá para fisioterapeuta, tem a OAB para o advogado, o CREA, mas o síndico, na verdade, ele está no Código Civil. Então, no artigo 1348 está lá, são 9 itens mais 2 parágrafos, diz lá tudo o que a gente tem que fazer, todas as nossas responsabilidades. E o morador também tem, está lá as obrigações do morador, pagar suas cotas em dia e tal. É isso que ele precisa entender. Não é favor nenhum pagar o condomínio. Não é favor. Olha, eu pago em dia. Não, você não é favor, você é obrigado, amigo. É obrigado a pagar, sua obrigação. Então é importante entender, eu sempre cito, eu passei a citar isso até nas apresentações, e eu falo assim, às vezes o conselho, e não é nada contra o conselho, é importante quando o conselho quer ajudar a gente, como síndico, porque assim, o CPF que está no certificado digital é o nosso como síndico. Sim. O GovBR que a administradora usa é o nosso como síndico, né? O CPF que está lá em tudo do condomínio é o nosso como síndico. E eu falo assim, qualquer coisa que der errado, se uma moça estiver lá fazendo uma limpeza, não colocar aquela placa
de piso molhado e uma criança escorregar e se machucar, somos nós que vamos na primeira instância lá responder. A gente pode até acionar, trazer para a lide a construtora, a terceirizada. Mas a princípio somos nós que vamos ser ajuizados, somos nós que vamos ter que contratar advogado. Então essa responsabilidade, por isso que eu falo, quando a gente vê gente jovem migrando para o mercado, é importante, é muito bacana isso, porque eles vêm preparados para enfrentar esses problemas, né? E os moradores acham que sabe tudo, que tudo que a gente faz, a gente precisa, num condomínio você não pode ter pressa. Uma coisa que eu aprendi, a gente tem que ser, então numa implantação, a gente precisa fazer ali o passo a passo, devagarzinho, para que nós como síndicos não sejamos também prejudicados. Eles têm muita ansiedade, né, quando implantam o condomínio. Eles querem tudo para ontem, eles querem tudo em piscar de olhos. E, infelizmente, não é assim que acontece. A gente costuma falar bastante, né, que as coisas acontecem da maneira e no tempo que elas vão acontecer. Então não adianta querer extrapolar um processo, extrapolar um prazo, justamente para atender, muitas vezes, o desejo de uma única pessoa e não do coletivo. Né? Então, lidar com essa ansiedade também do morador, para que as coisas aconteçam na hora que eles querem, também é muito difícil. Gustavo, eu não quero ser síndico do meu prédio por causa disso. Eu quero lá ser o morador que paga o meu boleto, participo da assembleia, posso até ser conselheiro, sem problema nenhum. Mas fora, a gente tem que ter a isenção de chegar lá, o Matheus fez alguma coisa, eu chegar lá e notificar o Matheus, né? Ele tem que cumprir a regra, né? O morador, eu acho que, respondendo a tua pergunta, Matheus, é assim, paciência. Muita gente fala, pô, o Gustavo só sabe pedir paciência, ele vai falar para esperar. Gente, vamos lá. Pegar manga madura do pé para comer vai ser ruim. Manga verde do pé vai ser ruim, tem que esperar ela amadurecer. E se você deixar ela amadurecer muito e cair, ela também vai ser ruim, vai estar passada. Então as coisas vão acontecer, não no tempo que a gente quer. Não é no tempo, porque se fosse no nosso tempo, poxa, aqui que a gente faria, sonho de todo síndico, faz uma GI, coloca todos os procedimentos, registra um regulamento interno, daqui 2, 3 meses vai entregar... Recolhe dinheiro. Recolhe dinheiro uns 6 meses, um ano, para depois começar a fazer... Mas não é do nosso tempo, a gente tem que ir fazendo a coisa acontecer. E se o morador tem essa paciência de esperar as coisas acontecerem... Gente, eu falo por mim, pelo barco, e percebendo o Walter também. A gente só quer cuidar do patrimônio de vocês, né? A gente só quer cuidar para que aquilo funcione bem. Nós falamos só para talvez fechar esse assunto, nós falamos num outro programa que nós participamos, que se as pessoas entendessem de fato que a gente está lá para cuidar do lar deles, eu acho que, sei lá, 90% dos problemas se encerrariam ali, sabe? Porque geralmente a gente não mora no condomínio que a gente trabalha, né? Então a gente não tem nenhum interesse no condomínio a não ser fazer um ótimo trabalho. Mas tu deve já ter escutado assim, tu tá superfaturando. Ah, já! Ouvimos recentemente, inclusive, a gente fazendo uma obra gigantesca, linda, que inclusive essa semana a gente soube que o condomínio do lado quer fazer igual. E tá tudo bem. E, não, mas se for fazer só isso aqui, tá superfaturado. Não, meu amigo, peraí. A gente tá aqui há 3 meses fazendo orçamento, chamando engenheiro, fazendo visita. Tudo transparente. Tudo transparente. Em assembleia. Que você não foi. Para você chegar com a obra praticamente pronta e falar... Não, peraí. Ainda tem um estigma de síndico ladrão, né? Nossa. Ainda tem isso forte, né? Tem. E eu, pelo que eu vejo aqui vocês falando, é todo lugar, não é? Todo lugar. Mas eu falo de superfaturamento até, Matheus, assim, qualquer serviço que a gente vai fazer, porque assim, é importante que a gente, quando vai fazer um serviço, contrate empresas credenciadas no mercado, que você sabe que não vai te dar trabalho. Aí tu chama 3 empresas, eu passei por uma situação, limpeza de ar-condicionado. A empresa foi e deu lá o preço de 650 por máquina. Aí eu chamei um amigo meu que eu conheço, que está mexendo com isso, falei, qual é o teu preço? 645. Bom, então um cara de 650 está dentro. Aí a conselheira quis contratar uma pessoa pagando 450. Sabe o que aconteceu? As máquinas não funcionam. Aí o cara fala pra gente assim, mas eu fui só fazer higienização. Só que agora as máquinas não funcionam, então a gente vai ter que pagar para outro ir lá arrumar. Gastou 2 vezes. Sai mais caro. Eu fiquei sabendo de um condomínio muito conhecido aqui em Santos e renomado, inclusive. Pegaram 3 orçamentos de obra, para fazer obra de 1 milhão. E uma das empresas, pelo que me contaram, era uma empresa de tecido.
Aí você fica naquela, parece que tá pegando 3 orçamentos só para tentar fazer a concorrência e jogar o mais baixo para ganhar, mas nem não tem a capacidade, né? No caso o síndico, que é morador, não tem a capacidade nem de avaliar qual que é a função daquela empresa para você apresentar, né? As pessoas não têm noção do que é fazer orçamento para obra. Não, Equiparar orçamento. Eu peguei um orçamento de 2 irmãos, mas eu não sabia. São 2 empresas aqui do mercado de elétrica, o Matheus sabe quem é. Cada um tem a sua empresa. Eu não sabia que eles eram irmãos. Eu peguei, olhei e tal, não sei o que, não olhei quem assinou e tal. Levei para a Assembleia junto com outros orçamentos. Aí um cara falou assim, mas você sabia que fulano e fulano são irmãos? Eu falei, eu não sabia. Ele falou, mas você não leu embaixo quem está assinando? Eu falei, o que importa para mim é o escopo do serviço e a qualidade da empresa. Eu trabalhei com meu irmão muitos anos e nem por isso a gente fazia conchava, mas os preços são parecidos. São parecidos porque os serviços são... O escopo é o mesmo, né? De mercado. Exatamente. É que o pessoal, eu acho que assim, o brasileiro, ele está muito acostumado, acho que isso vem da nossa política, né? De levar vantagem, de jeitinho, de não sei o quê. Então, as pessoas acabam achando que todo mundo que está numa situação um pouco mais privilegiada de poder, de decisão, Age da mesma vai maneira. agir da mesma maneira, né? Então, por isso que a pessoa joga 3 orçamentos lá, mas é só que, ó, joga mais baixo isso aqui porque tu vai ganhar. A gente sabe que existe muito isso no mercado. Sim. Só que a gente procura aqui também trazer pessoas idôneas, pessoas que praticam as boas práticas de mercado, né? E a gente sabe que não é diferente com você. E eu sempre digo, Matheus, principalmente Santos. Santos é uma ervilha. Se eu fizer qualquer coisa errada, talvez eu não saiba que alguém está falando, mas em você vai chegar. Vai chegar. Lá o Walter isso, o Walter aquilo, não sei o quê. Chega. Você não pega mais nenhum condomínio. Você falou de Santos, mas em São Paulo é diferente, viu? São Paulo é gigante, A gente costuma falar que São Paulo é muito, assim, gigantesca, mas no mercado condominial é isso aqui. Porque todo mundo se conhece. Né? Mas é que aqui a diferença é o quê? No mercado condominial, ok, mas aqui é assim, ele é síndico do prédio, um morador que nem sabe o que é condomínio, mas conhece não sei quem, aí vai comentar, olha, sabe aquele síndico lá? O síndico, não sei quem é. Ah, pegar o Instagram, tá aqui, ó, esse cara aqui, não contrata esse cara não. Ah, esse cara aí vai falar com outra pessoa, ele falou, não, eu conheço, não contrata, não pode contratar não. E isso daí vira um negócio, que aí, quem é do mercado, quem não é do mercado, a pessoa fala, o Walter, esse daí nem precisa, pelo amor de Deus, a pessoa nem sabe quem é, não sabe nem o que trabalha, se é síndico ou se não é, às vezes é fake. Né? Pode parecer incrível, mas aconteceu a semana passada. Meus pais, eles têm uma empresa de serviços, né, de vidro, foi colocar vidro no apartamento de uma pessoa X, e essa falou, você é mãe do fulano? Aí minha mãe falou, sou, por quê? Ele é síndico do prédio da minha prima. Caramba. Então, Isso em São Paulo. Olha só se eu fosse picareta e né, ela fala, pô, seu filho é picareta, hein? Pô, em São Paulo. Essa semana veio uma administradora aqui no escritório, não administra o condomínio que eu moro, mas a filha conhece alguém, menor deve ter uns, 18 anos ou menos, que mora no condomínio e já fez a fofoca do que estava acontecendo lá, que teve destituição do síndico, né? Aí a pessoa da administradora já falou assim, isso mesmo? Aconteceu isso, não sei o que lá. E eu falei, caraca. Então assim, o negócio quem quer saber, descobre a coisa até o que não existe. Até o que não existe, até o que não é verdade, né? Temos condomínios lá nossos de uma construtora que uns conhecem os outros, né? Eles se falam pelo Instagram, se falam pelo WhatsApp. Aqui fez tal coisa. Vê se não consegue fazer aí também, porque aqui está acontecendo tal coisa. Isso aí é um perfil de mais baixo padrão, né? Do condomínio ou não? Isso, Minha Casa Minha Vida. Aqui em Santos a gente não tem muito, né? Minha Casa Minha Vida. Agora está saindo bastante conjunto habitacional, né? Que faz aqui a Coab, aqui é bem forte. Do nosso meio aqui. Mas aqui é pouco, principalmente porque os condomínios ficam muito na zona da orla, né? Sim. Então, mas assim, eu tenho clientes em Cubatão é muito, né? CDHU, muito popular. E a gente, as discussões, os problemas são os mesmos. Falando em problemas, quais são os problemas mais recorrentes de início da implantação dos primeiros meses? Assim? Então eu tenho esse tempo aqui de início, é recorrente, já se é batata, vai acontecer. Se eu já sei que eu vou ter esse problema, eu já tenho que estar prevenido de alguma forma. A gente consegue falar dos problemas com data. Data? Daqui 2 meses vai acontecer tal coisa. Daqui 3 meses vai acontecer isso no condomínio. Dá um exemplo. Tubulação. Porque o prédio vai se acomodando. A construtora
Entrega, tem muitas construtoras, principalmente essas de popularzão, que entregam até de alto padrão. Em São Paulo está acontecendo também, tá? Construtoras aí de nome, grandes. Tivemos um recente, inclusive, né? Tivemos um recente, uma construtora muito grande, vícios construtivos, mas o que ele falou de tubulação de passagem para fibra ótica de internet. Então, eu já coloquei para mim que nos condomínios de implantação, a partir de agora, é uma empresa só. Mas é a livre concorrência. Eu falei, tudo bem, só que até instalarem as câmeras, é só uma empresa. Porque eles vão usar todos os dutos, eles vão estragar tudo, eles vão acabar com o interfone, a construtora não vai dar garantia depois, o prestador de serviço não está nem aí. Então não dá para entrar 8, 10 empresas de internet. Então assim, 8, 10 empresas de internet, eu tenho um condomínio com 12 empresas de internet. Tem empresas de bairro, essas empresas de fibra ótica pequenas, lá tem muito, né? E aí, quando as grandes conseguem entrar, porque as grandes Vivo, TIM, claro, precisa de projeto, aprovação e tudo mais, não tem nem espaço para elas. Então, uma coisa que eu já falei, a gente não libera mais do que uma empresa a partir de agora, porque senão é dor de cabeça. Nesse último gerou um bafafá, lembra? Nossa. Mas por que você não vai deixar colocar? Gente, calma. E o que a gente falou, né? Daqui tanto tempo vai acontecer tal coisa. Aconteceu. Quando chegaram as grandes, eles não conseguiram instalar porque não tinha espaço para passar. A gente aqui não tem muito problema desse tipo, porque normalmente quem entra ou é a Claro ou é a Vivo, que acaba entrando, cabeando e tal, não tem tanto problema. Eu diria que o meu maior problema aqui em implantação realmente são as obras dentro das unidades. Né? Que eu fiz uma implantação num condomínio que era uma planta de 144 metros, uma planta de 184 e uma de 144. Essa de 184, ela possibilitava que você quebrasse 2 paredes e o elevador estava dentro da sua casa, porque o hall era privativo, então quebrava essas 2 paredes, o elevador estava dentro da sua casa. E aí quando começa a fazer essa obra, quebra a parede, e aí quebra tudo, apartamento com 4 dormitórios, e vai transformar em 3, vai botar banheira. Para onde vai essa poeira toda? Vai para dentro do elevador, porque ele abriu o leque. Então vai tudo para dentro do elevador. E aí o elevador começa a dar problema. O elevador dando problema, quem paga o pato? O síndico. Porque para o morador é sempre o síndico o culpado. E o síndico tem que judicializar a empresa, acionar na justiça a empresa de elevador, mas ela está atendendo. Né? Eu tive um caso que o elevador de serviço era desse tamaninho. Aí o cara descendo em entulho, o cara deixou cair no vão do elevador, deixou cair uma peça, essa peça bateu numa outra lá, conclusão, parou o elevador. Aquela peça que ele quebrou não é uma peça que quebra facilmente, né? Ela então não tem em estoque. Então precisou ser fabricada. O elevador, se não me engano, ficou 1 ou 2 meses parado de serviço. E aí todo mundo quer começar a subir a obra pelo elevador social. E o elevador social é privativo, sai dentro do hall da pessoa. Então, essa bagunça... Então, por isso que eu sempre falo, até naquela situação que a gente estava comentando lá atrás, a construtora deve entregar a chave só depois da AGI e se organizar a obra. E o morador tem que entender que não dá para fazer tudo aquilo que o arquiteto quer. Mas é legal a gente ver essas diferenças que tem, né? Talvez não seja só por conta da cidade, mas por conta do padrão dos condomínios, né? Onde é que tem mais problema. E aqui em Santos, o que mais tem, principalmente esses prédios de alto... Aqui só constrói alto padrão, praticamente, né? Porque assim, é tudo mais de 1 milhão, 2 milhões. E as pessoas querem fazer o que quiser no apartamento, né? Apartamento é meio... E o arquiteto falou, eu vou fazer. Às vezes chama... E o que vocês já presenciaram em assembleia de implantação? Que aí fica a dica para um condômino ou um síndico que esteja, né, vendo a gente. O que poderia ter sido evitado? Alguma coisa que foi feita de uma maneira não correta, que poderia ter sido evitado? Alguma situação que vocês passaram? Eu sempre, como a gente participa de concorrência para síndico, eu já participei, eu já fui indicado de uma construtora, então eu tinha uma autonomia maior para falar, gente, essa previsão orçamentária está furada, vamos melhorar isso, isso e isso. Porque quando eles fazem a previsão orçamentária, né, que é o orçamento do condomínio, eles não colocam jardinagem, eles não colocam manutenção, eles não colocam nada, porque o condomínio é novo, nada vai quebrar e nada vai estragar. Então não precisa gastar com isso agora. Então a gente fala, olha, a previsão orçamentária está furada. Aí o primeiro ano do condomínio, R$200, lindo. Quando a gente vai fazer a próxima previsão orçamentária, aquilo dobra, às vezes. Por quê? Porque eles não pensaram lá atrás. Então o maior erro em AGI, em assembleia de instalação, é fazer uma previsão orçamentária fora da realidade. Isso já de cara
quebra o condomínio. Tu vê, nós não conversamos. Mas é exatamente isso que eu penso. É a mesma coisa. Nosso maior problema é a previsão orçamentária que a administradora apresenta. Porque a construtora pediu? Porque na verdade eu já vi. Eu participei de assembleia depois, eu fui concorrente, mas eu já vi. A administradora pega, leva aquela previsão orçamentária para a construtora, discute com a construtora, não discute com os síndicos que vão entrar, né? E aí a construtora também, às vezes, tem lá 20%, 30% ainda do condomínio. Então ela não tem interesse que o condomínio seja muito caro, porque ela vai ter que bancar aqueles apartamentos. Isso. Né? E aí a gente vai sofrer depois, porque ela não previu nada. Uma outra coisa, talvez vocês tenham passado lá, a administradora que propõe que o enxoval seja feito com o valor do fundo de reserva. Nossa. Transforma o fundo de reserva em fundo enxoval. Enxoval, né? O enxoval é o tapete, a lixeira... Capa do elevador. Capa do elevador, isso o pessoal Balde. chama de enxoval. O balde, o carrinho de limpeza, o micro-ondas da Copa. Da mesma forma que o bebê tem um enxoval, o condomínio também tem. Cadeira para o funcionário sentar na hora de almoçar, a mesa, micro-ondas, geladeira. As construtoras já entregam, né? Ou não? Mas é bem escasso, viu, quando entrega, Matheus? A Copa dos funcionários eu nunca peguei, tá? Entrega normalmente academia, o salão de festa. O que tá bonito no folder. Sim, sim. Mas mesmo no salão de festa, às vezes não entrega uma geladeira, não entrega o micro-ondas, nem o fogão, entrega ali só com os espaços. Botou mesa, cadeira, tal, não sei o quê. Beleza, e essas coisas ficam para o condomínio comprar aquilo que ele quer. E aí, se não tiver bem elaborado esse valor de enxoval para comprar, porque o morador não quer saber. Ele vai reservar ele quer reservar o salão de festa o mais rápido possível, porque ele quer trazer a família dele para conhecer o condomínio. Então, quando ele vai fazer isso, ele quer que no salão de festas tenha tudo. Lixeira. Né? Só que você não recebeu nem a primeira cota do condomínio, não tem nenhum valor ainda. Então, quando a administradora propõe trocar o valor do fundo de reserva, chamar esse valor de fundo enxoval e o condomínio não tem fundo de reserva, isso para mim é um problema também junto com essa previsão orçamentária. Sério? A gente vai tirar dinheiro de onde? Sim. Milagre não existe, gente. Matemática. Uma coisa que, lembrando do enxoval, em São Paulo, pelo menos, tem empresas especializadas em condomínio, que vendem para condomínio. Como a gente falou lá atrás, o condomínio não tem CNPJ, não tem conta no banco, não tem dinheiro. Essas empresas vendem na confiança de receber dali 6 meses. Mas tu tá superfaturando. Mas você está superfaturando. Não, porque por exemplo, vou usar uma empresa conhecida. Na Calunga é mais barato. Sim, lá na Calunga é mais barato. Só que na Calunga você tem que ter CNPJ. Você tem que pagar. Você tem que pagar à vista. Na hora. Aquelas empresas não. Ela é um pouco mais cara? Claro que sim, mas ali ela está praticamente me dando as coisas para receber daqui 6 meses. Uma outra coisa que eu lembrei de um erro de implantação é liberar as áreas comuns sem a instalação do sistema de monitoramento e segurança. Em alguns casos que a gente viu de colegas nossos que acabaram indo por esse erro, eu entendo que é um erro, tá, gente? Tem pessoas que não, mas eu entendo que é um erro. De você liberar uma área comum, por exemplo, um salão de festas, e não tem um sistema de monitoramento, quando você vai instalar, você já identificou diversas avarias no salão de festas. Você não tem nem regra direito, né? E aí você não vai conseguir responsabilizar ninguém. Por quê? Geralmente o checklist inicial feito pela terceirizada não é 100% seguido à risca, então quando a pessoa faz o checklist de saída daquele lugar, e essa avaria na parede aqui está anotado? Não, não está. Quem foi? Qual unidade que utilizou? Qual bloco foi? Então você não consegue responsabilizar a pessoa, não consegue notificar, não consegue multar. Por isso que sempre quando a gente pega um condomínio de implantação, a gente sempre orienta, nós não vamos liberar as áreas comuns por enquanto, por esse motivo. Mas gente, aqui a gente está para valorizar o patrimônio de vocês. Se a gente pega e abre, você usou o exemplo depois de anos, está tudo conservado, né? Se a gente libera uma área comum, salão de festa, por exemplo, e acontece, sei lá, uma festa aí, destrói, risca a parede, quebra móvel, como é que você vai achar o responsável? Até o custo da locação, às vezes eles querem o mais baixo possível. E não cobre nem limpeza. Não, e quanto mais baixo o valor, mais você vai prejudicar o ambiente. Porque vai virar, a carne de vaca ali vai reservar toda hora. É muito interessante que o Rosendo comentou. Cada vez mais tem empresas especializadas em condomínios. E eu acho fundamental, porque é um nicho de mercado que era
atendido mal e porcamente, né? Não só na implantação, mas em qualquer coisa. E a gente, com certeza vocês vivenciam muito mais do que eu isso, mas a gente como empresa de TI, que acaba conhecendo as administradoras, tendo o serviço para administradoras, sendo o coração de tudo isso, das informações, muitas empresas que vão vender só para condomínio procuram a gente para a gente indicar para as administradoras, para indicar para os síndicos e assim por diante. E o que a gente tem visto muito é empresas focadas, né? Então, que nem você falou de enxoval, agora a gente tem muito claro no mercado aí o banco, né? Banco para condomínio, que está fazendo uma revolução, viu? A gente trabalha muito aqui com o Condoconta, né? Vocês já devem ter ouvido falar. E a gente já há alguns anos e recentemente a gente fortaleceu aí uma parceria por conta da confiança, por conta do que a gente vê do serviço que eles entregam. E eu entendo que facilita muito a vida da administradora por conta da automação e melhora muito para o síndico e os condôminos, porque eles têm ali um ambiente de condomínio. Então, quando você vai fazer um investimento, você vai fazer um investimento no fundo de reserva, vai fazer um investimento no fundo de obras. Você consegue linhas de crédito para condomínio, sabendo que aquilo não é uma empresa. Então, na abertura da conta, eles também não vão te pedir contrato social, que não existe, né? Porque os bancos pedem, né? Então, você vai pedir o quê? Convenção, CNPJ, essas coisas. Então, é muito interessante a gente ver esse crescimento do mercado. E eu queria saber se vocês têm alguma consideração adicional para a gente poder... A gente está chegando ao final aqui. Alguma dica de implantação no condomínio? Para quem está iniciando e que está prestigiando a gente, acompanhando a gente, o que vocês poderiam falar? Olha, siga isso, né? A gente já começou várias coisas aqui. A previsão orçamentária é fato, né? Estou iniciando. Zero, né? Às vezes a pessoa também pode ser uma questão de eu não consigo, né? Então, que mensagem de incentivo vocês deixam para... Acho que para o síndico novo, que talvez nunca tenha pego uma implantação, ir sem medo. Uma dica que eu dou e eu acho importante é você começar talvez um condomínio menor, para que você tenha menos incidência de reclamação, que vai ter, é natural, mas você consegue administrar melhor com um volume menor de pessoas. Procurar parceiros para te ajudar, colegas síndicos para te orientar, talvez fazer um combinado e assume comigo aqui para pegar um pouco da sua experiência, mas o mais importante é não ter medo e estudar muito, porque como num bebê, né, pais de primeira viagem, a implantação é literalmente isso, é você ir sem medo e se tiver com medo pede ajuda, mas talvez uma dica que eu gosto de frisar é isso, mas faça talvez com um condomínio menor, para que você não se perca no meio do caminho e que, como o Walter falou, é muito bacana quando você passa por esse período de 2 anos e você consegue ser reeleito no condomínio, né? Sinal de que o seu trabalho está funcionando, foi uma implantação de sucesso, muito trabalhosa no começo, mas de sucesso. Um condomínio menor tem menos... Primeiro, quem tem menos unidades, geralmente ele é menor. Sim. E além dele ser menor, tem menos conflito. Exatamente. Então você consegue administrar melhor, né? Começar melhor. Realmente, aquilo que eu falei um pouquinho lá atrás, paciência. Por síndico de primeira viagem em implantação, quando eu fiz a minha primeira implantação, eu falei, gente, no primeiro dia eu falei, vou embora, vou me esconder debaixo da cama, porque eu vou... Aí depois dessa a gente fez mais 7, né? Então, é meio assustador no começo, mas vai porque vai dar certo, né? Vai funcionar. Mas tenha um objetivo. Eu gosto sempre de falar, prioridade não tem plural. Gente, prioridade é uma só. Então, coloca aquela prioridade do dia, mostra para os moradores, comunica, explica, fala, deixa transparente. Não é esconder, mas depois eu falo, depois eu mostro. Pessoal, o problema é esse, não temos dinheiro, não dá para comprar micro-ondas para o salão agora. Nós precisamos colocar as câmeras primeiro. Essa é a nossa prioridade. Sistema de controle de acesso. Não dá para fazer sorteio de vagas agora. Nem tem ninguém morando, faz depois. Então faz processos, né? Cria o seu cronograma de trabalho para você ir evoluindo de maneira organizada. Eu sempre digo assim, até pegando como gancho vocês aqui em tecnologia. Quando tu vai desenvolver um software, um programa, um trabalho, o que você faz primeiro? Você escreve.
Você planeja. Tu não senta no computador e já começa a digitar o código. Você planeja o que eu quero, como que eu quero. E eu sempre digo para os síndicos, ele falou em processo, crie o seu processo, crie o seu planejamento, desenhe ele primeiro. Para que você, o que eu tenho que fazer primeiro? Né? Qual é o meu primeiro passo? Então, num condomínio, eu preciso pregar a primeira coisa, eu preciso do CNPJ, né? As partes documentais, eu preciso de tal documento, tal documento, tal documento, eu preciso de uma empresa terceirizada que faça portaria, que faça limpeza, quantas pessoas eu preciso. Então, na verdade, você tem que escrever isso, você tem que desenhar. E não precisa esperar pegar o primeiro prédio de implantação. Então, por exemplo, vai nascer um condomínio, eles vão entregar, tá? Um condomínio qualquer, um condomínio A. Eles vão entregar aquele condomínio, independente de você ser o síndico. O que você faria se você fosse o síndico daquele condomínio? Crie o seu checklist, crie o seu planejamento, crie os seus processos. Eu vou usar um aplicativo para colocar as manutenções, para fazer as programações, para mim saber, porque assim, eu peguei um condomínio em um ano, ou talvez menos, dependendo de como sai a implantação, eu tenho que renovar o AVCB. O primeiro AVCB é de um ano. Como que eu vou fazer? Eu preciso já começar a trabalhar esse AVCB. Como estão os extintores? Quanto tempo faz que a construtora colocou aqueles extintores ali? Né? Então, você criar processos, criar o seu planejamento para que você tenha o mínimo de cabeça possível. Como o Gustavo falou assim, já fizemos 7. Né? Com certeza, e eu sempre falo que assim, a gente erra. E aí vai acertando no próximo, vai acertando no próximo. Pô, eu não pensei nisso lá atrás, aconteceu aqui, eu vou corrigir. Mas é importante, na verdade, que o síndico, em qualquer condomínio, novo ou não, que ele crie processos, crie o seu planejamento de trabalho, para quando ele entrar, já andar com o barco no, né? Andar com o barco no mar mais tranquilo. Bom, nosso papo é sempre muito bom aqui, né? Tá com os nossos convidados, síndicos profissionais, no caso de hoje apenas síndicos profissionais, mas que fazem a vida do condomínio acontecer. Teria muito assunto, né, para a gente debater aqui, seja de implantação, outras coisas, horas. Nós ficamos bastante conversando antes de começar a gravar. Sim, a gente até atrasou aqui o início porque a gente conversou bastante ali e foi bem... É sempre muito enriquecedor para a gente, né, ter esses contatos, né? E antes da gente finalizar, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem as redes sociais de vocês para que as pessoas possam segui-los. Tá. Meu arroba no Instagram é @síndico Gustavo Barco. Barco de água mesmo. BARCO. O meu é @síndico Gustavo. O meu é @WA Pérez com S. E eu sempre falo nas minhas apresentações que eu não tenho um Instagram, na verdade, uma rede social separada da minha vida privada. Porque eu quero que as pessoas me conheçam como eu sou. Eu gosto de tomar minha cerveja, tomar minha caipirinha. Síndico tem vida, né? Síndico tem vida, que a gente viaja. Tudo bem que às vezes a gente viaja, não posta nada, porque senão o cara vai falar... Pô, o síndico só viaja, hein? Só vive passeando, superfaturou. Mas assim, eu quero que as pessoas conheçam, na verdade, o nosso trabalho e o nosso dia a dia, como nós somos de verdade. Na verdade, com o filho, com a esposa... Né, no nosso dia a dia e também falando de condomínio. Então a gente acaba misturando. Obrigado, Barco. Eu que agradeço, Matheus. Obrigado. Pérez, falando de sobrenomes. E a você que nos acompanha em mais um episódio, muito obrigado pela sua atenção. Espero você na próxima. Não esqueça de dar o seu like e de seguir a nossa página.